Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom, olha só, desculpem-me pelo atraso, tá? Tava atrás do link aqui, meu link tá na conversa com o Célio lá em cima, e aí até que eu ligo o computador que eu me organizo aqui, eu trabalho hoje, tá? Bom dia a todos vocês. Gente, tá bom dia. Gente, dá bom dia pra mim, por favor. Everybody. Tô pegando um materialzinho nosso aqui, viu? Caderno 12. Caderno 12, hein? Vai ser caderno 12, galera. Abrindo o plural aqui para a gente poder iniciar, tá? Tô pegando o caderno 12 aqui. Língua portuguesa. Ó, chegando mensagem. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Tá certo esse livro? Verbo 2, interpretação de texto 4. É isso mesmo? Tô meio na dúvida, hein? Segundo ano, caderno 12, capítulo 1. Vamos lá, então. Cadê? Pronto. Agora vai. Tem gente que não me deu bom dia, hein? Chateadão com esse negócio. 35 pessoas na sala e só 15 bom dias? Tá faltando gente. Ó lá. Eu sabia. Vamos comigo? Vou compartilhar uma telinha com vocês aqui agora, galera. Bom, pessoal, essa, esse é o nosso último caderno, como a gente já havia falado, né? Só esperar ele liberar aqui para eu habilitar a edição. Ah, descompartilhou no momento. Esse é nosso último caderno, né?
E os tópicos que a gente tem aqui para poder falar vão ser verbo, né? Segunda parte, e morfossintaxe 2. Deixa eu colocar esse negócio aqui no lugar certo. Ó, o pessoal entrando. Bom, então tá aqui. Deixa eu colocar para apresentar já, né? Para a gente poder falar sobre. Olha isso. São os objetivos, então, que a gente tem aqui, ó. Rever conceitos e usos do verbo. Rever preposição, considerando seus valores semânticos. Então, quer dizer, a ideia aqui é analisar o verbo com relação à regência dele. É analisar o verbo com relação à regência dele. Como que funciona essa questão? Ah, tal verbo exige qual regência? Né? Qual preposição que é a correta de se usar em determinada situação? Então, a gente vai ver isso aí, tá? Então, rever casos de regência verbal. A gente está vendo o verbo justamente para poder ver a questão da regência, né? Certo? Então, os principais conceitos são sobre verbo, preposição e valor semântico e regência verbal, tá? Capítulo bem tranquilo que a gente vai trabalhar. Olha só, estudos realizados sobre verbo. Tem algumas informações aqui para a gente. O verbo é a classe gramatical que sofre variações de modo, tempo, número, pessoa e voz. Esta última não aparece indicada por desinências, o que expressa a ação, estado, mudança de estado, fenômenos naturais e processos em relação ao tempo. Então, essa é a melhor definição que você vai encontrar, tá? Para a questão de verbo. Tá? A melhor definição para verbo está aqui. É a classe gramatical que sofre variações de modo, tempo, número, pessoa e voz. Voz passiva, ativa e voz reflexiva, lembra? Né? E essa última, que é a voz, ela não aparece indicada por desinência, né? Você sabe que não. E aí, olha só, o verbo expressa ação, estado, mudança de estado, fenômenos naturais ou processos em relação ao tempo. Então é isso, né, que ele vai expressar. Há 3 modos verbais. Quais são? Indicativo, subjuntivo e o imperativo. Indicativo, modo da certeza. Subjuntivo, modo da dúvida. Lembra disso? Da possibilidade. E o imperativo, modo do comando. Modo do comando, tá bom? Depois, há 3 tempos básicos que indicam o momento em que ocorre o fato expresso pelo verbo. Pretérito, que é o passado, presente e futuro. Lembra disso? Depois você encontra subclassificações desses tempos aí. Mas inicialmente você vai encontrar essas 3. Depois, o número do verbo está intimamente ligado à pessoa do discurso. Singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós e eles. Lembrou disso? Então, esses são conceitos fundamentais a respeito do verbo. Dá uma olhada nesse contexto. Depois da briga, as amigas ficaram amuadas num canto. Acho que é isso mesmo, não é? Deixa eu ver aqui. É. O verbo ficar é de ligação, pois indica o estado do sujeito amigas. As amigas ficaram como? Amuadas. Pegou? Então, nesse caso, a gente tem o verbo ficar aí, que é um verbo de ligação. O termo amuadas é o predicativo do sujeito. Isso aqui já não é novidade para vocês, não é, galera? Que o verbo ficar, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, verbo de ligação, ok? E aí, se eu tenho depois dele uma característica que, na verdade, não é do verbo, não é um complemento do verbo, mas uma característica do sujeito, então eu tenho o quê? Eu tenho um predicativo do sujeito. O que configura qual tipo de predicado? Fala para mim. Coloca aí no chat. Que tipo de predicado é esse?
Ninguém, gente? 2 pessoas. Predicado nominal, real, que não faço ideia. Gente, é sério que vocês não fazem ideia? Cecília acertou, né? É o predicado nominal. Predicado verbal, eu tenho um verbo de ação como núcleo, né? E ele pode ou não ter complemento. Pode ser um verbo intransitivo, pode ser um verbo transitivo direto, ou pode ser um verbo transitivo direto e indireto. E o indireto, né? Agora, quando eu tenho um predicado nominal, a característica do predicado nominal é o quê? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Pegou? O núcleo, né, do predicado nominal não é o verbo de ligação, mas sim o quê? O predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele faz referência ao nome, ao núcleo do sujeito. Pegou a ideia? Essa é a grande sacada, tá bom? Então aqui, ó, percebam, amuadas está fazendo referência a amigas, que é núcleo do sujeito, certo? E não está completando o sentido do verbo. Beleza? Continuando, hein? Aqui o verbo ficar é intransitivo, pois indica permanência do sujeito. Em lugar, em um lugar, olha só, mudou a frase. Depois da briga, as amigas ficaram no hospital com ele. Então, olha isso, agora mudou o contexto. Nesse caso agora o verbo é o quê? Intransitivo. Depois da briga, as amigas ficaram no hospital com ele. Viu isso? Eu tenho 2 locuções adverbiais depois do verbo. Ele é intransitivo por quê? Porque ele não tem complemento. No hospital é locução adverbial de lugar. Com ele é locução adverbial de companhia. Tá bom? Então eu não tenho complemento para esse verbo. Ele é um verbo intransitivo. Então, olha só, aqui o verbo ficar é intransitivo, pois indica permanência do sujeito, as amigas, em um lugar, no hospital, e não o estado desse sujeito. Os termos hospital e com ele são adjuntos adverbiais, de lugar e de companhia, respectivamente. Foi o que eu disse para vocês. Então, percebam que aqui, quando o meu verbo ele não tiver indicando uma situação, uma condição, ele vai ser chamado de verbo intransitivo. Nesse caso, ele não é, olha só, nesse caso, ele não é um verbo de ligação, porque ele não está ligando o sujeito a uma característica do sujeito. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Presta atenção, Cadu. É o seguinte, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, o verbo ficaram, ele está ligando a palavra amuadas a amigas. Porque quem é que ficaram amuadas? As amigas, não é isso? Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito que está fazendo referência a quem? Ao substantivo amigas, que é núcleo do sujeito, certo? Só que ele está depois do verbo. Então aqui eu tenho um predicado verbal. Num canto é onde? É o lugar onde elas ficaram amuadas. É locução adverbial de lugar, certo? Lembra que eu falei para vocês uma coisa? O complemento objeto ele é exigido pelo verbo. Já o adjunto adverbial, que é isso que nós estamos vendo aqui, ó, ele não é exigido. Eu poderia simplesmente colocar um ponto bem aqui, ó. Depois da briga, as amigas ficaram amuadas. Pronto. Não preciso colocar mais nada. Por quê? Porque esse aqui, ó, é um termo acessório, não faz diferença para o sentido da frase. Mas se eu coloco, ele acrescenta uma informação. Onde elas ficaram amuadas? Num canto. Pegou a ideia? Né? E aí, amuadas funciona aqui como predicativo do sujeito de amigas, certo? E o verbo aqui, ficaram, ele vai funcionar como verbo de ligação. Por quê? Porque ele vai ligar amuadas a amigas. Pegou? A função dele é essa. Agora dá uma olhada no outro. Depois da briga, as amigas ficaram.
Onde? No hospital com ele. Então, ó, no hospital indica onde, a locução adverbial de lugar, e com ele é o quê? É locução adverbial de companhia. Então, aqui não temos predicativo do sujeito. Portanto, o verbo ficaram, ele não é mais um verbo de ligação, porque ele não está ligando nada aqui, ó, ao sujeito. Ele está só o quê? Ele está só indicando um estado de permanência. Então, ele é um verbo intransitivo. Ficou claro isso para vocês? O que é um verbo intransitivo? É aquele que não exige complemento. Beleza? Então, olha só. Tem que prestar bem atenção. Para poder ter um predicado nominal, não basta apenas ter o verbo de ligação. Tem que ter junto também o quê? Predicativo do sujeito. Se eu tiver os dois, aí eu tenho um predicado nominal, certo? Se eu não tiver o predicativo do sujeito, aí eu tenho o quê? Eu tenho um verbo de... Que tipo de verbo que eu tenho? Eu tenho um verbo intransitivo, um verbo que não precisa de complemento. Aí eu nem tenho como classificar direito essa situação aí. Ficou claro isso para vocês? O verbo passa a ser intransitivo. Próxima situação. Os pais entregaram um pouco da herança a cada um dos filhos. Perceba que quando eu digo os pais entregaram, entregaram o quê? Para quem? A quem? Pegou a ideia? Então, quem entrega, entrega algo para alguém. Regência é isso, entendeu? Regência é isso, né? É saber que eu posso entregar algo para alguém. Então, olha só. O verbo entregar é transitivo direto e indireto. Aquele que eu disse para vocês que também é chamado de bitransitivo. Lembra disso? É o bitransitivo. Por quê? Porque ele possui um complemento objeto direto e possui um complemento objeto indireto. Ou seja, um complemento que é ligado por preposição e um complemento que não é ligado por preposição. Dá uma olhada aqui. Olha só. Os pais entregaram o quê? Um pouco da herança. Para quem? A quem? A cada um dos filhos. Então veja a preposição aqui, ó. Quando eu tenho a preposição aqui, aqui começa o complemento objeto indireto. E aqui nessa parte aqui, ó, eu tenho o complemento objeto direto. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês. Vou pensar aqui. Eu acho que aqui vai dar certo. Esse aqui, ó, galera, é o complemento objeto direto. E esse outro aqui é o complemento objeto indireto, certo? Porque aqui eu tenho o quê? Um artigo ligando o que foi entregue. O que é que foi entregue? Quando eu pergunto o que ou quem para o meu verbo, a resposta é o objeto direto. Agora, quando eu pergunto para quê, para quem, a quem, por quê, por quem, entendeu? Essa situação toda, aí eu tenho a resposta como um objeto indireto. Ficou claro isso para vocês? Olha aqui, ó, os pais entregaram para quem? A cada um dos filhos, para cada um dos filhos. O quê? Um pouco da herança. Pegou? São dois complementos, então. Então, no caso aí, o verbo entregar, nesse contexto, ele é transitivo direto e indireto, né? Ou seja, um pouco da herança e a cada um dos filhos são os complementos verbais, né? E aí, respectivamente, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Massa? Lembrou aí o que é objeto direto e o que é objeto indireto? Sim ou não? Beleza. Sigamos, então. Olha isso. Entusiasmada, a plateia assistiu à nova peça daquele diretor. O que aconteceu aqui, gente? O verbo assistir,
quem assiste, assiste a algo. Sim ou não? E o que é esse algo? Nova peça daquele diretor. Sim ou não? Então, percebam que a nova peça daquele diretor a palavra peça é um substantivo que feminino. Nova também é feminino. Por quê? Porque adjetivo tem que concordar em número e gênero com a palavra peça. E aí, eu aceito antes aqui um artigo? Eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Olha só, presta bem atenção nesse caso. O verbo assistir é, nesse caso, transitivo indireto. Por que ele é transitivo indireto? Porque ocorreu crase. Lembra disso? Já expliquei para vocês como é que é essa situação de crase por regência. Ó, o termo regente. Entusiasmada, a plateia assistiu. A quê? A quem? Sim ou não? Então, ó, se o verbo assistir exige preposição, o azinho, certo? Vamos fazer aqui, bonitinho. Aqui, ó. O verbo assistir existe preposição. Quem assiste, assiste a algo ou a alguém, beleza? E aí, olha só, presta atenção nisso. Nova peça, né? É a nova peça daquele diretor. Pegou? Então, aqui, quando você juntar a, que é preposição exigida pelo verbo assistir, mais a, que é artigo aceito pelo termo nova peça, eu vou contrair os dois nessa preposição acidental formada por aglutinação em que ocorre o fenômeno da crase e é marcado com acento grave. Lembra disso? Sim ou não? Fala comigo, gente. Beleza, muito bom. Então, olha só, o verbo assistir é, nesse caso, transitivo indireto. A nova peça daquele diretor é um complemento verbal precedido de preposição, isto é, um objeto indireto. Então, é justamente isso, tá? Sempre que ocorrer uma crase, certo? O verbo anterior é um verbo transitivo, o quê? Indireto. Ele pode ser bitransitivo? Pode também, mas normalmente ele é um transitivo indireto. Beleza? Se a regência for verbal, não se esqueçam disso. Se a regência for verbal, tá, galera? Se a regência for verbal. Bom, seguindo. Vou apagar esse negócio aqui. O garoto nasceu às 4 horas da manhã, na Santa Casa da cidade. Perceba o seguinte, o verbo nascer é intransitivo, ele não precisa de complemento. Às 4 horas da manhã, o que é isso? Adjunto adverbial de quê? De tempo. E na Santa Casa da cidade? Adjunto adverbial de lugar. Pegou? Então, quero que vocês entendam essas duas situações. Certo? Quero que vocês entendam essas duas situações aqui. Então, que, nesse caso, esse verbo aqui, ele não possui complemento. Apesar, olha isso. Apesar de todo esse conjunto de palavras que vem depois aqui, esse verbo aqui é intransitivo. Ele não tem complemento exigido. Lembra que o complemento objeto é aquele que é exigido pelo verbo? Esse verbo não exige complemento. O garoto nasceu, pronto. Só isso já tem sentido. Mas eu vou indicar em que circunstâncias. Quando eu indico em que circunstâncias, eu estou colocando complementos que não são o quê? Exigidos pelo verbo. São os complementos circunstanciais, os chamados advérbios ou adjuntos adverbiais. No caso aqui, eu tenho locuções adverbiais, né? Às 4 horas da manhã, indica o momento em que o garoto nasceu.
certo? É tempo. Advérbio de tempo, locução adverbial de tempo. Na Santa Casa da Cidade, indica o local. Locução adverbial de lugar. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Beleza. Galera, me dá só um minutinho. Tem um pessoal batendo no portão aqui. Eu vou só dar uma olhada, ver o que é, que eu tô sozinho em casa e já retorno. Desculpe mesmo, mas eu preciso ir lá porque o pessoal tá batendo e chamando, tá? É rápido. Acabei de ser expulso da minha própria casa, né? Que beleza. Só da Enel ali com aquele aviso maroto de que vai cortar minha energia para manutenção, né? Na verdade, a minha não, a do bairro, né? Para manutenção. Disseram que a partir das 9 vai estar tudo interrompido aqui. Vou ter que dar um jeito de migrar para a casa da minha mãe para outro lugar para poder dar aula. Beleza, menos mal. Eu sei que era alguma coisa mais séria. Só batendo ali, aquela coisa. Eu falei, eita danado. Bora lá então. Continuando, galera, só para que vocês consigam compreender aí, né? Como eu disse, nesse caso, apesar de eu ter todas essas palavras aqui após esse verbo, ele é verbo transitivo, desculpa, ele é verbo intransitivo. Por quê? Lembra do que eu falei para vocês? A transitividade do verbo, ela está condicionada à exigência ou não de um complemento objeto. O que é o complemento objeto? É o complemento que é exigido pelo verbo. Se ele vem ligado por meio de preposição, ele é o complemento objeto indireto.
porque o verbo é transitivo indireto, porque ele exige uma preposição. Se ele não vem ligado por meio de preposição, ele é o complemento objeto direto. Lembra disso? Né? Complemento objeto direto. Não vem ligado por meio de preposição, se liga direto ao verbo e completa o sentido do verbo. Certo? Lembrando que esse tipo de situação vai acontecer com verbos de ação, né? E se ele vem ligado por um complemento objeto direto e outro complemento objeto indireto, que é o que normalmente acontece, eu tenho, então, um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, um verbo bitransitivo. Lembrou disso? Sim ou não, galera? Fique esperto com isso, hein? Vamos lá, vamos avançando. O elo entre o verbo e os complementos verbais. Regência verbal, primeira coisa, né? Regência verbal. Conceitua-se como regência verbal a relação estabelecida entre o núcleo do predicado verbal e o termo que dele depende. Em alguns casos, a preposição se faz necessária como elemento de ligação. É quando eu tenho o verbo transitivo indireto. Para tanto, vale recordar as preposições e suas combinações. Bom, então tá aí, né, galera? As preposições é só lembrar da musiquinha, sim ou não? Cantei para vocês? Assim como os advérbios, as preposições são palavras invariáveis quanto a gênero e número. Diferentes deles, porém, são caracterizadas por sua função conectora, relacionada a termos regentes e regidos dentro de uma oração, ou fora dela, no caso da subordinação de orações reduzidas. Vamos dar uma olhada nisso, tá bom? E aí, olha só. Tradicionalmente, essas palavras são classificadas como preposições essenciais porque atuam exclusivamente como preposições. São elas: ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Lembrou? Sim ou não? Todo mundo. Tá vendo aqui que olha só. Não tem como, velho, esquecer essa musiquinha, né? A hora que você olha, olha que tá na ordem, ó. A, ante, até, após. Não, não tá, não. Não tá na sequência, não. E aí você vai perceber que não tem o per aqui, ó. Em, entre, para, perante, per, por. Tá vendo? Deveria ser aqui, ó. Em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, né? O per não está aqui porque é uma preposição de uso único exclusivo para a palavra per capita, né? Que quer dizer por pessoa. Pode ser facilmente, né, substituído por pessoa. Então, por isso que não está aqui. Tá certo, galera? É normal que em algumas... como é que eu vou dizer? Em algumas classificações, em algumas relações de preposições, o per não apareça. Eu faço questão de colocar, mas se ele não aparecer, não tem problema também, porque ele pode ser substituído pelo por, tá? Ou pelo pela, né? Beleza? Então, essas são as preposições essenciais. Essas são as preposições essenciais, né? Que a gente já havia falado. E aí, olha só. Há, entretanto, palavras que pertencem a outras classes gramaticais que, em alguns contextos, podem atuar como preposições. São, então, classificadas como preposições acidentais, como, por exemplo, afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, tirante, né? Pegou? Essas palavras aqui, elas também, olha só, e aqui é a complementação do estudo que a gente já fez. Elas também podem ser consideradas preposição. Se elas estiverem o quê? Ligando duas outras palavras. Ficou claro isso para vocês? Se duas outras palavras estiverem sendo ligadas por qualquer uma dessas palavras, elas vão ser classificadas como preposição. Essa é a única condição que existe para que elas sejam classificadas como preposição, né? Beleza? E aí, olha só. Além das preposições simples, formadas por de uma palavra apenas, existem as locuções prepositivas. Lembra do que é locução?
Mais de uma palavra com função de uma classe gramatical? Então, se eu tiver mais de uma palavra com função de preposição, eu vou ter uma locução prepositiva. Conjunto, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, conjuntos de duas ou mais palavras que têm o valor de uma preposição, muitas das quais são conectoras de orações. O elo entre o verbo e os complementos verbais, contrações e combinações com preposição. Olha só. As preposições a, de, em, per,